28. Um processo de negócio inclui eventos, regras, atores, tarefas? 27. Os processos de uma organização devem ser constantemente monitorados para que se evitem desvios e seja possível tomar medidas corretivas em caso de inconformidades na execução. Para isso, é fundamental o envolvimento dos monitores com as causas para a prevenção de eventuais problemas. Vamos lá, pessoal, exemplificando. Você está com dor de cabeça. Dor de cabeça é uma causa ou um efeito? É um efeito, esse efeito decorre de inúmeras causas. Então, vamos lá, eu não bebi café hoje, por isso eu estou com dor de cabeça agora. A dor de cabeça. Efeito, não ter bebido café. Causa, eu tomo um anador. O que é que vai sumir? E amanhã? Ela volta. Por que ela vai voltar amanhã? Porque eu não tomei café. Ou seja, eu ataquei o quê? O efeito. Eu não ataquei a causa. Então, se eu quero resolver um problema, eu não posso ficar atacando os seus efeitos. Eu tenho que atacar as suas causas. Se eu não atacar as causas do problema, o problema volta a se manifestar. Exemplo, o governo brasileiro está com pouco dinheiro, com orçamento bastante apertado. O que é isso? Efeito. Esse efeito decorre de inúmeras causas. O governo brasileiro fala, dane-se as causas, vamos imprimir moeda e saldar as dívidas, emitir moeda. Vai funcionar? Vai. Eu estou atacando o quê? O efeito. Eu não estou atacando a causa. Se eu quiser atacar a causa, o que eu tenho que fazer com os gastos? Vocês estão me acompanhando? Então, vamos de novo, volta à questão. Os processos de uma organização devem ser monitorados? Sim ou não? Deve ser tomadas medidas corretivas em caso de falhas na execução? Para isso, é fundamental o envolvimento dos monitores com o problema ou com as causas do problema? Com as causas, porque se eu ataco as causas, eu elimino o problema em definitivo e não de forma paliativa. Então o item é certo ou errado? 28. Pessoal, um processo de negócio inclui eventos, regras, atores e tarefas? Quando eu falo evento, imagine o seguinte, vamos pegar um exemplo concreto. Um senador faz uma notícia-crime contra o Procurador-Geral da República por prevaricação. Isso é um evento. Vocês estão me acompanhando? Esse evento vai startar um processo? Depende das regras. Depende das regras. Então vamos lá. Eu sou ministro do STF. Eu vou pegar esse negócio. Primeiro, eu tenho que ver se enquadra nas regras. Se não se enquadrar nas regras, eu, por lei, tenho que determinar o arquivamento. Se eu entender que tem um crime de responsabilidade, eu vou devolver ao Senado, porque quem julga crime de responsabilidade do PGR é o Senado e não o STF. Se for crime comum, é do STF. Vocês estão me acompanhando? Então, o que eu quero que vocês entendam? Um processo tem eventos e regras. Vamos lá, o senador que fez a denúncia é o quê? Um ator. O ministro que vai arquivar essa denúncia, se não já tiver arquivado. É um ator. Aí você avança. Cada um tem uma tarefa? Determinação do arquivamento. Pegar e guardar. Que é isso? Tarefa. Vocês estão me acompanhando? Entre outros elementos que existem dentro de um processo. Por isso o item está certo ou errado? 29. O termo throughput refere-se à quantidade de horas empregadas em um processo para fazê-lo eficientemente. Pessoal, primeiro, o que diabo é throughput? Throughput, a meu ver, é transformação. Transformação seria a palavra mais adequada. Processamento é process. Então, seria a transformação. Só que quando eu utilizo isso em sistema de informações, é quantidade de informação transmitida. Então, esse termo tem diversos significados. No caso, aqui está falando de transformação de alguma coisa em outra coisa ou quantidade de informações enviadas? Não. Aí está falando de quantidade de horas para fazer alguma coisa. Isso é throughput? Isso é tempo. Então, isso aqui não tem o menor cabimento.
Vai minha sugestão para vocês. O que vocês vão fazer no Google? Aí vocês vão descobrir que a palavra throughput vai ter vários significados para nós. Vocês estão me acompanhando? Dentro de um processo, eu quero que vocês utilizem o significado dela como transformação. Estão me acompanhando? Então, o item, no caso, está certo ou errado? Errado, 30. Pessoal, essa questão 30 foi do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e foi uma questão que me leva a crer que o CESP vai utilizar o guia CBOC 2.0 e não o 3.0. Eu e meu colega, professor Stefan Fantini, nós discutimos bastante sobre qual rumo nós íamos pegar em relação a esse assunto em nossa aula de gestão de processos. Por quê? Publicou o guia CBOC 3.0 no Brasil. Quando eu falo publicou no Brasil, entenda. Lá no exterior ele foi publicado há 2 anos atrás, aí ele veio para o Brasil há 1 ano atrás e levou mais de 1 ano para ser traduzido. Então ele só passa a ser aplicável no Brasil a partir do momento em que a sua tradução entra em vigor. Nós estamos falando do CESP, que é uma empresa pública. Sendo uma empresa pública, ele é super rápido e ágil. Então a biblioteca dele é atualizada ou desatualizada? Diferentemente da FGV. A FGV tem todos os livros de administração do mundo. Então, quando eu falo CESP, é bastante provável que ele cobre o 2.0 por muitos e muitos anos pela frente aí. Vocês estão me entendendo? Tá, por que eu estou falando isso? TJ Pará não é uma prova muito antiga, é uma prova que tem pouco mais de 1 ano que ela foi realizada. Se eu não me engano, ela foi em novembro de 2020. Ou seja, não tem nenhum ano que essa prova foi realizada. Essa questão, especificamente, perguntou sobre os níveis de maturidade em gerenciamento de processos. Aí eu tenho 2 versões. Eu tenho os níveis de maturidade na versão 2.0 e os níveis de maturidade na versão 3.0. Se eu considero a versão 3.0, existem apenas 4 níveis de maturidade. Se eu considero a versão 2.0, existem 5 níveis. Olha para a questão. Cobrou quantos aí? Cobrou 4 ou 5? Se cobrou 5, cobrou o CBOC 2.0. Se tivesse cobrado 4, teria cobrado o CBOC 3.0. Então, no mais novo são apenas 4, no mais antigo são 5. O que vocês preferem? O mais novo, o mais velho ou os 2? A minha visão é que o mais novo não cai. Minha visão é que cai o mais velho. Se eu passo o mais velho e o mais novo, ao invés de uma informação para guardar, vocês vão ter 2. O que muda é isso. Então, eu estou dando a minha opinião. Minha opinião é de que o CESP vai cobrar o modelo mais antigo por muito tempo ainda. Então, vamos lá. Se eu considero o modelo que foi cobrado nessa questão, fixa aí. Existem níveis de maturidade em gerenciamento de processos. Eu estou dizendo para vocês que existem 5 níveis. Quando eu me refiro ao nível mais antigo, quando eu falo mais antigo, eu me expressei mal. Quando eu me refiro ao nível mais primário, é o inicial. Então, entenda o seguinte. Você chega numa empresa que é uma zona. Então, quando eu falar inicial, é uma zona. Toda vez que eu quiser empregar esse termo zona em administração, eu uso esse termo aqui, ó, ad hoc. É mais educado ao invés de falar zona. Ad hoc. O que significa isso? Significa que os processos são realizados livremente. Se os processos são realizados livremente, é uma zona. Tudo acontece de qualquer jeito. Então, aqui, nesse nível inicial, há gestão de processos? Não há gestão de processos. Os processos são realizados livremente por todas as áreas que compõem a empresa.
Se eu pego esses processos zoneados e começo a gerenciar, o meu nível de maturidade aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, quando eu for para o segundo nível, o meu nível de maturidade aqui é maior. Esse segundo nível você vai chamar de processos gerenciados. Agora, olha só. Quando eu falar para vocês que os processos são gerenciados, isso significa que agora eles não são mais realizados livremente, que agora há uma gestão desses processos. Contudo, ainda não há uma padronização da gestão dos processos. O que significa isso? Se eu tiver 10 departamentos, cada um vai gerenciar do seu jeito. Vocês estão me acompanhando? Aí nós temos um problema. Vamos supor que dentro de uma empresa exista 3 departamentos. O departamento A, B e C. O departamento A utiliza a metodologia 1. O departamento B, a metodologia 2. O departamento C, a metodologia 3. Isso é como se eu utilizasse 3 idiomas, inglês, alemão e francês. Vai dar merda? Porque isso vai dificultar o processo de comunicação entre as áreas que compõem a empresa. Isso vai inviabilizar o gerenciamento dos processos como um todo. Vai ser como se eu tivesse uma grande torre de Babel. Então, minha sugestão é que quando você pensar em processos gerenciados, significa que eles não são mais realizados livremente, que eles são gerenciados, contudo, ainda não há uma padronização. Vocês estão me acompanhando? Então, olha só, aqui você pode colocar que os processos são gerenciados, mas não há padronização. Agora, olha só a sacada. Se eu começo a padronizar a gestão dos processos, aí vira o quê? Aí eu quero que você pare e pense. Se eu padronizei, a comunicação entre os departamentos vai fluir de forma mais simples? Porque estão todos utilizando o mesmo idioma. Além disso, o comportamento do processo será previsível ou imprevisível? Previsível, porque agora eu estou utilizando um determinado padrão. Então, se eu considero esses 3 níveis, esse é o nível de maturidade mais alto ou mais baixo? Esse. Maior, esse. Se eu padronizo a gestão de processos na organização como um todo, eles passam a ser previsíveis ou imprevisíveis? Então, o nível de maturidade 4 é processos previsíveis. Eu agora sei como os processos da organização vão se comportar. Eu sei como eles vão funcionar. Agora, olha só. Quando é que você termina a gestão de processos dentro de uma organização? Nunca. Porque a organização é um sistema aberto em constante interação com o ambiente externo. Então, o que eu preciso fazer com os meus processos continuamente? Adaptar, ajustar, melhorar. Isso quando? Sempre. Então, o 5º nível de maturidade é quando eu estou buscando a otimização dos processos, que é basicamente a busca pela melhoria contínua, sendo que esse é o nível de maturidade mais baixo e esse é o nível de maturidade mais alto. Até aí vocês estão me acompanhando? Tá, vamos voltar à questão. Em determinada organização, as ações de gerenciamento de desempenho de processos se restringem à definição de alguns indicadores, métricas e medidas de tempo, custo, capacidade e qualidade. O nível de maturidade em processo de uma organização permite determinar o que pode e o que não pode ser gerenciado em termos de seus processos de negócio, bem como a perspectiva e a profundidade do gerenciamento. Segundo o Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio, Corpo Comum de Conhecimento, BPM-CBOC, a referida organização encontra-se no nível de maturidade para ferrou. Se você não tiver a definição de cada um desses níveis de maturidade, você tem condições de responder essa pergunta? A não ser que você procure palavras-chave. Você está vendo alguma coisa de processo sendo executado livremente? Então, eu já excluo qual? 1. Vamos lá, você está vendo alguma coisa aí ligada à padronização? Está vendo? Está vendo alguma coisa ligada à previsibilidade? Melhoria? Presta atenção então, olha o item.
Em determinada organização, as ações de gerenciamento de desempenho de processos se restringem à definição de alguns indicadores. Então, eu tenho muitos ou poucos indicadores. Se eu tenho poucos indicadores, o meu nível de maturidade é altão ou baixo? É baixo, mas não é inicial. Eu já estou caminhando mais para o 1, 2, 3. Vamos lá, continua a leitura comigo. Definição de alguns indicadores, métricas, medidas de tempo, custo, capacidade e qualidade. O nível de maturidade em processo de uma organização permite... Não, acabou. É só esse pedacinho aí, ó. Esse pedacinho já determinou. Por meio desse pedacinho, você vai cair aqui, ó, para o nível 2. Gerenciado. Agora, vai a minha sugestão para vocês. No caderno de vocês, o que vocês vão fazer com os demais níveis? Vocês vão escrever. Vocês necessariamente precisam pegar a transcrição dos demais níveis de acordo com o guia CBOK. Eu acho que eu tenho isso numa apostila. Vocês têm um canal para me mandar? Eu mando para a coordenação e a coordenação põe no box? Eu vou pôr uma apostilinha lá para vocês que tem essas definições, beleza? Pode ser no meu Telegram também, tanto faz. Mas o meu Telegram nem todo mundo tem acesso. Na realidade, eu acho que a maioria aqui não tem acesso, né? Telegram. Não, se você perguntou o que é, você não tem acesso. Mas você não tem acesso ao meu canal, não tem? Não. Deus me livre, cara. Eu bem que deveria ter um canal no YouTube, mas dá um trabalho desgraçado gerenciar essas coisas. Não, eu vou mandar pelo box e pelo meu canal do Telegram. Eu mando agora aqui, saindo da aula. Vamos lá, questão de número 31. Pessoal, a título de curiosidade, teve uma prova do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins, da nível médio técnico, cujo tema da prova discursiva foram os tipos de processos. Ou seja, isso é um tema que o CESP dá muita ênfase. Então, se eu pegar aí da questão de número 31 até a questão de número 41, é tudo sobre isso. Ou seja, você tem uma bateria de 10 questões do CESP, isso de 2017 até 2019. Isso num período de 3 anos. Então, é um tema recorrente, sendo que foi também objeto de uma prova discursiva. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu me referi a tipos de processos, são quantos os tipos? 3. Existem os processos finalísticos, que são aqueles relacionados à atividade fim, que atendem o cliente de modo direto. Eu posso chamá-los também de processos primários ou centrais. Existem os processos de apoio, de suporte ou secundários, que são aqueles que apenas dão suporte aos processos finalísticos. Vocês vão fazer concurso para qual órgão? Na PGDF, vocês vão desempenhar uma atividade finalística ou de suporte? No cargo de vocês tem o nome apoio. Então, você vai trabalhar lá no RH, atividade fim ou meio? Processo primário ou secundário? Você vai fazer uma licitação para comprar uma cadeira. Processo secundário. Você vai fazer uma licitação para contratar uma empresa para dar manutenção no prédio. Secundário. Você vai fazer uma petição para cobrar alguém que não paga imposto. Aí é primário. Então, tem atividade meio, atividade fim. Vamos embora. A adoção da abordagem por processos em organizações da administração pública requer técnicas específicas destinadas à organização dessa natureza, pois a forma de classificação dos processos centrais. O que é um processo central? Primário ou finalístico. É aquele relacionado à atividade fim, que atende o cliente de modo direto. E de apoio. O que é um processo de apoio? Secundário. É aquele que dá apoio aos processos finalísticos. Ele é periférico. Vamos lá. A forma de classificação dos processos centrais e de apoio nessas organizações difere do comumente adotado em organizações privadas? Pessoal, tanto em organizações públicas quanto privadas, utiliza-se a mesma classificação. Razão pela qual o item fica certo ou errado? Essa é a... Na 30 nós marcamos B, não é? 32.
Processos de gestão e processos de apoio. São dois dos três tipos em que se classificam os processos de negócio? Certo. Quais são os processos? Primários, secundários e de gestão. O que é um processo de gestão? Vamos lá. Eu preciso planejar os processos finalísticos? Sim ou não? E os processos de apoio? Então, planejamento é finalístico ou de apoio? Se ele é dos dois, ele não é de nenhum. Ele é um processo de gestão. Então, quais são os três tipos? Finalísticos, de apoio e de gerenciamento. Os processos de gerenciamento são, por exemplo, planejamento, organização, direção, controle. Qual dos dois precisa ser monitorado? Os processos finalísticos ou de apoio? Os dois. Então, monitorar um processo é um processo de gestão. Voltando aí à questão, certo ou errado é 32? 33. Nas organizações, a gestão de processos deve considerar tanto os processos centrais quanto os de apoio e os periféricos. Na gestão de processos, os processos considerados centrais para... O que é um processo central? É aquele que atende o cliente. É aquele relacionado à atividade fim. Então vamos lá. Aquisição de insumos para a produção. Isso é central? Isso é processo de apoio. Processamento de pedidos de produtos. Quem pede produto? O cliente. Se é o cliente me pedindo um produto, eu estou processando um pedido originário do cliente. Se eu estou processando um pedido originário do cliente, isso é um processo central. Vocês estão me acompanhando? Então, a meu ver, a princípio, o gabarito dessa aí é a letra B. Vamos ver a letra C. Elaboração do balanço patrimonial e financeiro. O que é isso? Isso é processo finalístico? Atende o cliente? Isso é um processo de apoio ou de gestão, mas não é central. Letra D, recrutamento e seleção de empregados. Esse é um processo de apoio, Recrutamento e seleção, tudo ligado à gestão de pessoas é processo de apoio. Pode fixar assim. Falou em RH, é processo de apoio. Então, a letra correta é a B? Então, vamos embora. 34. Em uma organização pública, os processos que transformam o conhecimento técnico de servidores em serviços públicos prestados aos clientes são conhecidos como processos centrais? Por que é um processo central? Porque entregou valor para o cliente. Se entrega valor para o cliente, é central, não precisa ter dúvida quanto a isso. Questão 35. Nos órgãos públicos, o setor de gestão de pessoas realiza também a sua própria gestão de processos, que são considerados centrais. Gestão de pessoas é processo de apoio. 36. Em organizações públicas, a prestação de serviços públicos, a gestão de pessoas e o atendimento a clientes são considerados processos centrais? Quem deixou o item errado? Gestão de pessoas. 37. Independentemente da natureza e do ramo de organizações distintas, seus processos centrais são idênticos? Pode parar por aí. Pessoal, entenda o seguinte, quando eu falo processo central, é o processo finalístico. O processo finalístico é a atividade fim da empresa. Essa atividade fim é aquela que atende diretamente o seu cliente. Se eu pego, por exemplo, o espaço campus e um hospital, ambos têm processos finalísticos, certo? Idênticos? Totalmente diferentes, porque os processos finalísticos são os processos que diferenciam uma empresa da outra. Então, o item está certo ou errado? Errado. Agora, olha só o seguinte, no hospital tem RH? E aqui? Então, RH, processo de apoio, não diferencia as empresas. O que diferencia as empresas são seus processos finalísticos. Se eu comparo uma empresa com um ser humano, todas as pessoas que estão nessa sala têm coração, fígado, rim e pulmão, certo? Todas as empresas têm RH,
finanças, marketing, vendas, entre outras áreas comuns a praticamente todas as empresas. Até aí, claro? Então, voltando aí à questão, estamos na 37, nós marcamos errado, né? 38. Pessoal, a partir da questão de número 38, nós vamos começar a falar da hierarquia dos processos. Então, vamos lá. Primeiro, quais são os tipos de processos? Primários ou finalísticos, secundários ou de apoio ou periféricos, e processos de gestão ou de gerenciamento, certo? E quando eu me referi à hierarquia dos processos, você vai pensar nesse triângulo aqui. Agora, como você vai dividir esse triângulo é o que interessa. Então, olha só, no topo eu vou colocar os macroprocessos. Quando eu falo, pessoal, macroprocesso, é o maior ou menor? Ele vai representar um processo ou vários? Vários processos interligados. Então, o macroprocesso seria o maior. Então, quando eu falo, determinada empresa tem entrada, transformação e saída de forma macroscópica, estou falando de quem? Macroprocesso. Se eu pegar esse macroprocesso e começar a subdividir ele em partes menores, eu vou chegar aqui em quem? Nos processos. Processo, elemento maior ou menor? O que é um processo? Conjunto de atividades que transforma entradas em saídas, certo? Aí eu quero que você pare e pense no seguinte, um processo tem entradas? Tem saídas? E ao final do processo vai sair determinado resultado. Agora, vamos lá, eu posso pegar um processo e subdividir em subprocessos? Quando eu falar subprocesso, ele também tem entrada? Também tem saída? Só que o subprocesso vai dar origem a produtos ou subprodutos? Subprodutos que vão compor o produto de um processo. Então, por exemplo, na linha de produção da Ford, vai sair um Ford Ka lá na ponta. Para esse Ford Ka sair lá na ponta, ele vai precisar de pneu? A Pirelli, então, para a Ford, desenvolve um subprocesso que dá origem a um subproduto pneu que vai integrar o produto final carro. Vocês estão me acompanhando? Vamos embora. Se eu pegar um subprocesso e continuar decompondo, eu vou chegar nas atividades. E se eu dividir uma atividade, eu chego na tarefa. O CESP comumente chama tarefa de operação. Tarefas ou operações. Então, qual o menor elemento componente de um processo? Maior. Macroprocesso. Bora, volta para a questão. Macroprocesso compreende uma visão mais... Não, não é essa não. Na hierarquia dos processos de uma organização pública, são considerados processos centrais, aqueles que se referem à limpeza e manutenção do escritório? Limpeza e manutenção do escritório. 1, não tem nada a ver com a hierarquia. 2, não é processo primário, é secundário. Então, 38, certo ou errado? 39. Processos de suporte são aqueles que têm o objetivo de medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio, não agregando valor diretamente para o cliente? Pessoal, qual é o processo que tem por finalidade medir e administrar o futuro? Processo de gestão. Então, essa aí é a definição de processo de gestão na visão do CESP. Daí o item fica certo ou errado? 40. O tipo de processo de negócio que tem o propósito de medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio é denominado processo? Pessoal, o que mudou da questão 40 para 39? O concurso. Um foi do Tribunal de Contas de Pernambuco, o outro foi do Ministério Público de Contas do Pará. São 2. Vai embora. 40. 40 não, 41, né? Macroprocesso compreende uma visão mais geral do problema, abrangendo, em regra, vários processos principais ou secundários e envolvendo mais de uma função. Certo ou errado? Então, 41, certo. Vamos lá, pessoal.
Na sequência, você tem aí mapeamento, análise e melhoria de processos. Vamos lá. Vira a página. Questão 42. A identificação dos processos consiste em relacionar os processos da organização ou área funcional? Vamos lá, imagine a seguinte situação hipotética. Você foi contratada para trabalhar em uma papelaria. E você é a primeira funcionária ou funcionário dessa papelaria. Estão me acompanhando? Antes só tinha o dono. Agora tem você e o dono. Dentro dessa papelaria existem processos, por exemplo, de compra. Esses processos desse tipo de comércio normalmente estão ou não mapeados? Estão? Normalmente não estão mapeados, ou seja, eles são executados ad hoc, a bangu. Então, acaba as coisas, num belo dia a pessoa descobre, caramba, tem que comprar isso aqui, e corre lá, compra a qualquer preço e por aí vai. Aí eu quero que você pare e pense, você entrou lá contratado como funcionário para administrar a papelaria. Qual a primeira coisa que você vai ter que identificar? Quais são os processos dessa papelaria, ou seja, como ela funciona. Numa papelaria eu tenho basicamente 3 processos. Compra, armazenamento e venda. Então o que eu vou ter que fazer com esses 3 processos? Identificar cada um deles e relacionar quais são as principais atividades. Você concorda comigo? Então vamos lá. Ó. A identificação dos processos consiste em relacionar os processos da organização ou área funcional? Relacionar significa listar, certo? 43. Mapeamento de processos. De novo, você chegou na papelaria. Você está identificando os processos como eles eram executados. Identificar os processos como eles são é o que você vai chamar de mapeamento de processos. Vamos de novo. Fui contratado por uma grande empresa. Cheguei lá. Ela não tem processos mapeados, ou seja, ninguém sabe como ela funciona, mas ela funciona. Mas ninguém sabe como. O que eu posso fazer? O que é mapear os processos? É identificar os processos como eu quero que eles sejam ou como eles são. Então, mapeamento de processos é como o processo é. O como eu quero que o processo seja no futuro não é mapeamento, isso é desenho de processos. Então, mapeamento de processos, eu quero identificar o processo como ele é. Então, vamos de novo. Ao mapear um processo, eu quero identificar as falhas, gargalos, pontos de melhoria. Então, vamos voltar à questão. Mapeamento de processos é uma técnica utilizada para se entender como atividades existentes dentro de um mesmo processo se relacionam. Ao mapear um processo, eu quero identificar os relacionamentos existentes entre as atividades, permitindo a identificação das diferentes atividades que compõem o processo, assim como sua sequência. Certo ou errado? Então, vamos de novo. Você não sabe fazer arroz e você decide mapear o processo de fazer arroz. Como é que você faria esse mapeamento? Pesquisa documental ou observação? Pode ser observação? Então você vai sentar na cadeira e vai fazer o quê? Observar o quê? Alguém fazendo arroz, que é um processo. Primeiro passo. Ó, pegou arroz, lavou arroz. Esse é o primeiro passo? Tá, bora. Segundo passo. Fritar o alho? Sem descascar? E vai pôr o alho inteiro ou vai bater? O que a gente está fazendo? Nós estamos mapeando um processo. Nós estamos identificando quais são as atividades e qual a sequência, por exemplo. Então, eu não vou fritar o alho antes de descascar e bater ele. Então, eu estou identificando qual é a sequência de atividades. Vocês estão me acompanhando? Tá, vamos voltar à questão. Essa é a 43? Essa é a 44? Então vamos lá. Independentemente das técnicas ou dos métodos utilizados, o mapeamento de processos deve ser elaborado em conjunto com a média e alta gerência organizacional, pois somente esses níveis hierárquicos possuem visão sistêmica suficiente para informar sobre cada atividade e tarefa desenvolvida em um processo.
Pessoal, essa é bem errada. Imagina o seguinte. Vamos supor que você seja o presidente da República, subordinado a você tem um monte de ministros. Cada ministro daquele tem mais um monte de subordinados e cada um desses subordinados executa milhares de processos. Estão me acompanhando? Aí eu lhe pergunto, você conhece todos os processos que são executados? É quem vai saber em detalhes, quem está no nível estratégico, tático, operacional. É quem está lá embaixo que conhece todos os detalhes. Afirmar que só o nível tático e estratégico tem visão suficiente para entender os detalhes é, no mínimo, absurdo. Seria o equivalente a eu falar o seguinte, o presidente da República e o ministro da Saúde dominam o processo de fabricação de vacina. Não domina. Quem domina é o engenheiro bioquímico que está lá embaixo. Vocês estão me acompanhando? No nível operacional. Então, voltando aí à tela. Quando a banca colocou pois somente esses níveis hierárquicos possuem visão sistêmica, o item furou. Ele ficou certo ou errado? Errado. 45. Na execução de um processo, ao ser identificado que os fluxos de trabalho estão desestruturados ou que os resultados apresentados não são aqueles esperados, está dando zebra. Será adequada a realização de um mapeamento para promover a reorganização do processo? Certo ou errado? 46. Símbolos utilizados para o mapeamento de processos sempre variam? Aqui, pessoal, nós temos um ponto-chave. Existem quantos símbolos para serem utilizados no mapeamento de processos? Milhares. Então, nós temos que entender e compreender pelo menos os símbolos que são cobrados pela banca CESP. Então, quais são os símbolos que o CESP tem o costume de cobrar? O mais cobrado é esse. O que é isso aqui que eu estou desenhando? Um losango. Sendo que o losango, o CESP cobra ele de duas formas. O CESP pode tratar isso aqui como uma decisão ou pode tratar isso aqui como um desvio no processo. Então, o que é um losango? Decisão ou desvio. Outro símbolo bastante cobrado pela banca, esse. É um triângulo invertido. Esse triângulo invertido é basicamente uma atividade de arquivamento. Vamos lá. Ó. Se eu coloco aqui um retângulo, o que seria um retângulo? Retângulo é uma atividade. Retângulo nada mais é do que uma atividade. Sendo que essa atividade, pessoal, pode ser uma atividade de execução, pode ser uma atividade de inspeção, pode ser uma atividade de controle. E aí, por fim, eu destaco o seguinte, o CESP ainda cobra esse símbolo, defina ele para mim. E isso é o quê? Porque não vai ter uma figurinha na prova, vai ter o nome. Isso é uma elipse. Então, isso aqui é uma elipse. Ixi, eu não posso escrever ali, né? Elipse. Quando eu me referir a uma elipse, o que é isso? É o início ou fim do processo. Então, isso aqui seria início ou fim do processo. Elipse. Aí, com base nesses símbolos, eu posso montar um fluxograma? Posso. Eles são a base de um fluxograma. Agora, entenda. Isso aqui é uma linguagem. Você concorda comigo? Essa linguagem é universal? Não. Essa linguagem não é universal. Existe uma tentativa de tornar parte dessa linguagem universal, que seria o BPMN. Isso é a tentativa de tornar isso internacional. Então, se cair na sua prova BPMN, o que é isso? Business Process Management Notation. O que é isso? É um conjunto de notações utilizadas para mapear os processos. O CESP já cobrou? Já cobrou. Mas o que ele tende a cobrar mais? Esses símbolos. Então, espere um desses símbolos na prova. Vamos lá, voltando à questão. Símbolos utilizados para o mapeamento de processos sempre variam conforme os custos relacionados? Pessoal, isso aqui é uma decisão cara, beleza? Agora isso aqui é uma decisão barata, beleza? Decisão é decisão, independente de ter um custo alto ou
baixo. O que significa isso? Que losango vai ser decisão independente do custo. Então, os símbolos variam? Não em razão do custo. Vocês estão me acompanhando? Então, o item fica certo ou errado? Essa é a 46? 47. Observação em campo e análise de documentação existente são técnicas utilizadas para mapeamento de processos e a identificação de gargalos possibilita a adoção de ações para solucionar tarefas que atrasem o fluxo do processo? E aí? Certo ou errado? Vamos lá, pessoal. O que é observação de campo? Sentar e observar como as coisas são feitas. Ou analisar documentos. Posso analisar, por exemplo, um processo licitatório anterior para entender o processo licitatório e os seus passos? Posso. São técnicas utilizadas no mapeamento de processos? São. Elas auxiliam na identificação de gargalos? O que é um gargalo, pessoal? Se eu pego um processo licitatório, antigamente era uma folhinha de papel assim, com várias páginas, certo? Aí bem aqui tem um despacho que levou 120 dias. O que é esse despacho de 120 dias? É um gargalo, é um ponto de lentidão no processo, e eu descobri esse gargalo analisando documentos. Sempre que vai para darem esse despacho, fica 120 dias parado. É um gargalo. Aí você volta à questão. Então, o mapeamento de processos permite a identificação de gargalos? Com base nisso, eu posso criar soluções para minimizar esse gargalo? Certo ou errado, item? 47, certo. Vamos para 48. Posso pagar lá? (48). Estou te ouvindo? Simplíssimo. Mapeamento de processos. Eu quero mapear o processo como ele é. Desenho de processos. Eu quero falar como eu quero que o processo seja. Então, vamos lá. Você vai descrever para mim o processo de fazer arroz. Viu aí a confusão? O que ela está fazendo? Mapeando o processo como ele é. Vamos lá. Como eu quero que o processo de fazer arroz seja? Primeiro passo, descascar o alho. Segundo passo, pilar o alho com sal. Terceiro passo, picar metade de uma cebola. Quarto passo, pegar uma panela, colocar no fogão, acender o fogo e colocar um fio de óleo. Depois, eu vou refogar, vou torrar aquele alho e aquela cebola. Depois, eu não vou lavar o arroz, eu vou pôr ele sem lavar porque eu não gosto de arroz lavado. Presta atenção, o que eu estou dizendo? Como o processo é ou como eu quero que ele seja? Aí eu lhe pergunto, entre a execução dela e a execução que queremos, temos uma distância? Essa distância é o espaço para melhorar o processo. Esse é o espaço de melhoria do processo. Então você tem mapeamento, análise e melhoria do processo. Se eu quero melhorar um processo, eu quero que ele seja algo diferente do que ele é hoje, eu preciso desenhá-lo. Entendeu a sacada? Então, desenho é a criação de especificações para um processo novo ou modificação de um existente. Mapeamento é a identificação do processo como ele é. Entendeste? Vamos embora. Estou te ouvindo. Vamos lá. Quando eu falo gestão por processos, ela tem uma referência ou várias? Então, se você pegar o guia BPM CIBOK, ele não vai falar em desenho. Ele vai falar em modelagem. Ele vai falar na modelagem de forma geral, abrangendo o desenho. Então, tem vários modelos. E esse é um dos problemas. Quando a gente vai estudar gestão de processos, nem sempre a gente sabe de qual modelo a banca vai tirar as questões. E aí você fica vendido. Por isso que essa é uma disciplina que eu entendo que você não consegue estudar ela dos livros para as questões. Você tem que ir das questões para os livros, senão você se perde feio. Vamos embora. Estou te ouvindo. Mapeamento as is. Desenho to be. Exato. Podemos? Também qual? 48? 48?
Tá, 48 então. O mapeamento de processos requer a medição e controle do desempenho dos processos. Para mapear um processo é controlar e monitorar o seu desempenho? Isso é controle de processos. Isso é controlar o processo. Mapeamento é apenas a identificação do processo como ele é, e não o seu controle e monitoramento. Vocês estão me acompanhando? Então isso aí não é mapeamento. O que é isso? Escreve aí. Isso aí é monitoramento e controle de acordo com o CBOC. Podemos? Que horas marca esse teu relógio aí? 10h53? Acabou o nosso tempo? Que bosta! Vamos. 49. Não, tem não. É só essa mesmo. Então vou para outra bateria. Rapaz, tem certeza? Eu acho gestão de processo um tema tão desgraçado de ruim, o outro é tão mais simples. Vai por mim. Mas aí a gente estabelece um canal de comunicação e eu mando para vocês vídeo. Não, eu tenho um monte de resumo disso aí no YouTube, aí eu pego e mando para vocês. Oi? Não entendi. Eu só posso colocar no box se for do Estúdio Aulas. Entendeu? Não vou poder pôr do Estratégia ou do Gran Cursos, por exemplo. Então, como os resumos estão espalhados pelo YouTube, não é conveniente o box. É melhor outro canal de comunicação. No box eu consigo pôr apostila, essas coisas. O Telegram eu não faço a menor ideia. Eu só sei o Instagram. Deixa eu pôr aqui para vocês. É Prof. Rafael Barbosa ADM. Aí lá no Instagram tem um link que dá no Telegram. Na tal de bio lá. Mas eu quase não perturbo com o Telegram, não. Eu só posto mesmo quando vai ter alguma coisa. Podemos? Vamos embora. Questão de número... Tá. Respondendo a pergunta do colega ali agora há pouco. O espaço de melhoria de um processo corresponde à diferença entre a situação atual e a situação desejada. Quando eu falo situação atual, as is. Então, o mapeamento, ele quer identificar a situação desejada ou a situação atual? Atual. Então, mapeamento as is. Se eu falo criar um processo novo, que é o desenho de processos, to be. E aí a distância entre um e outro, entre o que eu quero que seja e o que é o que eu chamo de espaço para melhoria do processo. Então, o item aí está certo, no caso. Questão 49 pode colocar correta. 50. Considerada a primeira etapa da melhoria de processos, a normatização proporciona maior operacionalidade dos processos, pois nelas são elaboradas as normas e o... Putz! Cara, essa questão tem um erro assim, ultra grosseiro. E eu só vou conseguir explicar esse erro para vocês detalhando. Posso pagar isso aqui? Pessoal, MAMP. Que diabo é isso? Método de análise e melhoria de processos. Beleza? O que é isso? Método de análise e melhoria de processos. Esse método de análise e melhoria de processos tem 8 etapas. Olha só onde está o erro da questão. A primeira etapa desse método é a identificação do problema. A segunda etapa é a observação do problema. A terceira etapa é a análise das causas do problema. A quarta etapa é a elaboração de um plano de ação para resolver o problema. A quinta etapa é a execução desse plano.
A sexta etapa é o monitoramento e controle, só que de acordo com o autor, ele não usa a palavra monitoramento, ele usa a palavra verificação. Verificar se a execução ocorreu conforme o plano e, de fato, o problema foi resolvido. Aí, quando eu verifico e vejo que o problema foi resolvido, aí eu chego na etapa que nós chamamos de padronização. Então, presta atenção. A padronização é a sétima etapa. Sendo que essa padronização, ela aparece ainda nas provas com o nome de normalização. O que é a normalização? É quando eu crio uma norma padronizando algo dentro de determinado processo. E aí, por fim, pessoal, alguns autores entendem que esse ciclo começa de novo, outros entendem que encerra. O cara que criou o método fala em encerramento. Mas isso aqui é controverso. Uns autores dizem que sim, outros dizem que o ciclo reinicia com a identificação de novos problemas. Tanto faz. Para responder a questão no caso, né? Quando eu olho para a questão, o que ela trouxe para mim? Considerada a primeira etapa da melhoria de processos. Qual a primeira etapa? Identificação do problema existente no processo. Depois que eu achei o problema, observo o problema, analiso suas causas, elaboro um plano, ponho o plano em prática, verifico para ver se a solução deu certo, transforma em norma. Normalizo, padronizo. Estão me acompanhando? Então, a normalização seria a sétima etapa de acordo com o método de análise e melhoria de processos, MAMP. Fui claro? Certo ou errado esse item? Errado, agora isso aí é uma questão sacana, né? 57. Oxe! 50. 51. A padronização é indispensável para a melhoria dos processos? A padronização ou normalização é uma das etapas para a melhoria de processos? Sim ou não? Então, ela é dispensável ou indispensável? Então, vamos lá. A padronização é indispensável para a melhoria de processos, visto que indica os meios e os fins para a execução do trabalho. Se eu transformei em norma, a norma vai indicar os meios a serem utilizados e o fim a ser obtido. Vocês estão me acompanhando? Então, o item, no caso, está certo ou errado? Certo ou errado? 5.2. A respeito de definição do escopo e da profundidade da análise, assinale a opção correta. Pessoal, eu nunca entendi exatamente o que o CESP quis cobrar nessa prova, especificamente nessa questão. Então, essa questão é aquela que você resolve pelo seu know-how. Então, olha lá a letra A. O nível de prioridade para a análise é o mesmo para os processos primários, de suporte e de gestão? Quais são os meus processos prioritários? Os primários. Então, vamos lá. A PGDF entrou em colapso. Quem eu vou matar primeiro? Os procuradores ou o pessoal da carreira de apoio? Vou matar primeiro a carreira de apoio. Vocês estão entendendo? Ela fez uma cara feia ali, mas é isso. Ó. Vamos lá, deu zebra lá na PGR. Vão matar o assessor do Aras ou o Aras? Mata o assessor. Entendeu o raciocínio? Então, mata primeiro o apoio e não o principal. Então, qual é o nível de prioridade? Primário, depois. Secundário. Vocês estão me acompanhando? Vai embora. Letra B. Os processos primários e os de gestão têm o mesmo nível de prioridade? Não. Qual tem maior prioridade? C. Os processos primários e os de suporte têm o mesmo nível? Estão vendo que é de lógica a questão? Aí olha a D. A definição do escopo e da profundidade da análise é uma etapa preparatória na qual se costuma utilizar o conceito de refinamento sucessivo de processos. Caramba! Olha só, nessa 52, pessoal, tem um conceito aí. O conceito é drill down. É D-R-I-L-L-D-O-W-N. Drill down. O que é isso? Drill down. Isso aqui é o que a questão aí chamou de refinamento sucessivo. A melhor forma de você entender o que é refinamento sucessivo é o seguinte. Imagine que eu crie no meu computador uma pasta, administração. Aí eu dou 2 cliques nessa pasta. A hora que eu dou 2 cliques, eu entro na pasta e vou encontrar administração geral, administração pública, gestão de pessoas, administração de materiais, políticas públicas e por aí vai. Beleza? Aí eu pego e clico em gestão de pessoas.
conceitos introdutórios, recrutamento e seleção, desenvolvimento, manutenção de pessoas, qualidade de vida no trabalho e vai. Aí eu abro qualidade de vida no trabalho, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Ou seja, a cada pasta que eu vou entrando, o nível de detalhamento vai aumentando ou diminuindo? Aumentando. Como é que é o nome disso? Drill down. Então, o que é drill down? É quando eu dou 2 cliques, abro uma pasta, detalho. Dou mais 2 cliques em outra pasta e vou detalhando, detalhando, detalhando sucessivamente. Então, imagine o seguinte. Eu pego o macroprocesso e dou 2 cliques nele. O que vai abrir? Um monte de processos. Dou 2 cliques em um processo. O que vai abrir? Um monte. Aí dou 2 cliques no subprocesso. O que vai abrir? Dou 2 cliques na atividade. O que vai abrir? Dou 2 cliques na tarefa. Não vai abrir mais nada, porque a tarefa seria o menor... A tarefa seria o menor elemento existente dentro de um processo. Até aí, claro? Tá, vamos lá. A definição do escopo e da profundidade da análise. Eu posso analisar os processos de forma macroscópica? Isso seria um processo top-down. Por exemplo, mapeia para mim o processo de funcionamento do Extra. Supermercado. O que o Extra faz? Não, eu quero de uma ponta na outra. Ele compra, movimenta e vende. O que é isso? Macroprocesso. Eu estou olhando todo. Eu posso ir detalhando isso sucessivamente? Isso vai depender do que eu quero. Se eu quiser uma visão top-down, eu vou dos macroprocessos para as atividades. Aí eu lhe pergunto, para entender o funcionamento do Extra como um todo, eu vou conversar com o estoquista? Se eu for conversar com o estoquista, eu quero entender quais são as tarefas e operações. Aí eu já vou ter uma visão o quê? Bottom up. Quando eu falo bottom up, é uma visão de baixo para cima. Então, quando eu vou analisar um processo, eu tenho que definir o nível de profundidade que eu quero analisar. Eu quero analisar macroprocesso, ou processo, ou subprocesso, ou quero ir até nas tarefas. Isso depende do nível de análise. Então, vamos lá. A definição do escopo e da profundidade da análise é uma etapa preparatória? Ocorre antes da análise. Você concorda comigo? Na qual se costuma utilizar o conceito de refinamento sucessivo? Por meio do refinamento sucessivo, eu consigo definir qual o grau de detalhamento que eu quero? Então faz sentido essa letra D. Mas como disse a vocês, é uma questão muito mais de lógica. Aí olha só a letra E. A definição do escopo e da profundidade da análise é uma etapa intermediária, na qual se costuma utilizar o conceito de decomposição funcional. Aí já viajou, porque não é uma etapa intermediária, é uma etapa preparatória e não usa o conceito de decomposição funcional, não faz muito sentido. Então, entre a D e a E, o gabarito que o CESP deu foi a letra D. Então, 52, gabarito, letra D de dado. Vamos para 53. Vamos fazer essas aí, pessoal. 53, 54, 55 e 56. Vamos fazer essas e vamos virar fumaça. Em relação a essas questões, o CESP tradicionalmente pergunta a diferença entre diagrama, mapa e modelo. Ele pergunta isso desde 2011, então praticamente todos os anos você tem uma questão sobre diagrama, mapa e modelo. Vai acontecer na prova de vocês? Eu acho que sim. Se acontecer, é necessário que vocês saibam exatamente o que é um diagrama, o que é um mapa, o que é um modelo. Para isso, eu preciso que vocês tenham a seguinte perspectiva. Toda organização tem entrada, transformação e saída. Isso aqui eu estou vendo um pedacinho da empresa ou a empresa toda? A empresa toda. Isso aqui é o que você vai chamar de diagrama. Beleza? Quando eu falo diagrama, com ou sem detalhes? Sem detalhes. Então, o diagrama é geral, abrangente. Então, o grau de detalhamento dele é alto ou baixo? Baixo. Agora, olha só. Eu estou criando aqui um mapa.
Olha para o mapa. Mais ou menos informações? Mais informações. Então, ele tem mais detalhes que o diagrama. Mas, saca só, eu posso pegar isso aqui e analisar cada pedacinho que compõe? O que seria isso aqui? Modelo. Modelo tem o quê? Então, qual o mais detalhado? Qual o menos detalhado? Diagrama. Qual o intermediário? Então, eu tenho diagrama, mapa e modelo, variando de acordo com o grau de detalhamento. Então, qual desses aí tem mais informações? Menos informações? Informações intermediárias. Pronto. Esses três têm conceitos. Eu preciso que vocês saibam quais são os conceitos de cada um deles. Aí, para isso, você vai usar a questão 53. Pega ela aí. Olha o item 1. Um diagrama de processo. É utilizado para representar com precisão e completude? O diagrama vai me dar precisão e completude? Quem vai me dar precisão e completude? Pronto, você já sabe que isso aí não é um diagrama, isso aí é um modelo. Isso aí é um modelo na visão de quem? CESP, que é a única visão que interessa. Então, A1 é verdadeira ou falsa? 2. O mapa. Presta atenção, ele falou o quê? Mapa de processos fornece uma visão abrangente dos principais componentes do processo e propõe um detalhamento acerca do processo e de alguns dos relacionamentos mais importantes com outros elementos, tais como atores, eventos e resultados. Tá certo isso aí? Qual é essa definição? Mapa. Aí você avança. Um modelo de processos representa um estado de negócio e dos respectivos recursos envolvidos, tais como pessoas, informações, instalações, automação, finanças, insumos. Tem detalhe pra caramba aí? O que é isso? Modelo. Então, você tem aí os três conceitos. Na número 1, você tem o conceito de modelo. Na número 2, você tem um conceito de mapa. E na número 3, você tem um conceito de modelo novamente. Faltou o diagrama, né? A abordagem de cadeia de valor é apropriada para ser usada em modelagem de processos de negócio, mas não se aplica a iniciativas de melhoria de processo de negócio. Pessoal, a cadeia de valor é útil para mapear, modelar, analisar, aprimorar, para tudo. Então, falar que ela é útil para uma coisa não é útil para outra não faz sentido. Essa 4 aí você exclui, ela não vai servir para nada. Então, salvou o quê? 2 conceitos aí. Nós temos o conceito de mapa e de modelo. Só tem 2, não tem o de diagrama. O de diagrama vai ser uma visão geral. Estou sendo claro? Então, beleza. Qual o gabarito por hora? C de casa. Façam a questão 54, 55 e 56 para a gente ir embora. Estou esperando. Deu tempo, bora. O que vocês marcaram na 54? A 54 é correta. Por que ela é correta? Ela trouxe para nós aí o conceito de diagrama. Olha o ponto. Nessa situação, para que Pedro tenha uma visão geral do funcionamento do serviço de fiscalização de transporte público, é ideal para ele aplicar a ferramenta diagrama, que auxilia no entendimento das principais atividades e do fluxo do processo de forma macroscópica. Então, se tinha faltado para nós o conceito de diagrama, problema resolvido. Tá aí. Aí você avança. 5, vocês marcaram o quê? Errado por quê?
O diagrama ele vai destacar a responsabilidade de cada profissional envolvido, porque o diagrama te dá uma visão geral. Isso aqui estaria para modelo e não para diagrama. Olha a letra a 56, perdão, ela é certa ou errada? Errada por quê? São termos distintos, utilizados em momentos distintos, com quantidade de informações distintas. Não me surpreenderia uma questão sobre isso, viu? Fui claro, pessoal? Então é isso, deu por hoje. Espero que essa breve revisão, apesar de termos resolvido poucas questões, pouco mais que 50 questões, tenha sido útil. Em minha percepção, as duas apostilas têm praticamente as questões dos últimos anos do CESP, organizadas por assunto, sumarizado, de modo que você vai resolvendo e fixando os conceitos. Então, terminem de fazer essa, façam e refaçam a outra, que certamente, se não vir todas as questões acerca do tema, pelo menos algumas já vão estar por aí, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau.